Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cálculo a seu alcance. E hoje vamos falar sobre derivadas exponenciais, porém antes vamos relembrar o que é uma função exponencial. Uma função exponencial é definida por um f de x igual a elevado a x, onde x pertence aos reais e a é um número maior do que zero e diferente de 1. Uma função exponencial pode se comportar de duas formas diferentes. Ela pode ser decrescente, quando a é um número entre 0 e 1, e ela pode ser crescente quando a é um número maior do que 1. Existe um caso particular das funções exponenciais que é quando a é igual ao número e, o número de Euler. Então vamos definir o número de Euler. Vamos analisar a inclinação da reta tangente no ponto 0,1 das seguintes funções. Quando f de x é igual a 2 elevado a x, a inclinação da reta tangente é igual a 0,7, aproximadamente 0,7. E quando 3 elevado a x é aproximadamente 1,1. Se a gente quiser um número a, tá, que a inclinação da reta tangente no ponto 0,1 da função exponencial seja igual a 1, então a gente tem o número de Euler, que é aproximadamente 2,71828, onde a inclinação da reta tangente é igual a 1 nessa função. Agora, entrando de fato nas derivadas, vamos tentar calcular a derivada da função exponencial para o caso particular, onde o f de x é igual a e elevado a x, a partir da definição da derivada. Então, a definição de derivada é o limite, quando h tende a zero, de um f de x mais h menos o f de x sobre h. Substituindo os valores na função, então f elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Aqui a gente pode separar, né? Vamos lembrar que quando se tem a mesma base em funções exponenciais, você pode somar os expoentes. E no caso a gente pode reverter também. Então fica e elevado a x, e elevado a h, menos e elevado a x. Então a gente pode colocar esse e elevado a x aí na evidência, né? Então fica e elevado a h menos 1 sobre h. E aí esse e elevado a x, ele não depende de h, né? Então ele pode sair do limite. E aí a gente fica com e elevado a x, limite de h tendendo a zero, com e elevado a h menos 1 sobre h. Vamos lembrar que quando x é igual a zero e y é igual a 1, a gente tem que a inclinação na reta tangente é igual a 1. Então, trazendo essa definição para o limite, temos que a derivada do ponto 0 é igual a 1. Sendo assim, quando e é elevado a zero, o limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, tem que ser igual a 1, porque pela definição do número de Euler. Então, como e elevado a zero é 1, então o limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, tem que ser igual a 1. Então, a gente chega à conclusão que a derivada da função e elevado a x é o próprio e elevado a x, devido ao limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, ser igual a 1. Agora vamos tentar calcular a derivada da função exponencial para qualquer valor a maior do que zero, onde f de x é igual a elevado a x a partir da definição de derivada. Vamos fazer a mesma coisa, vamos substituir os valores na função. Então fica a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Lembrando que esse a aqui, nesse caso, é qualquer valor maior do que zero. Então vamos separar pela propriedade a elevado a x vezes a elevado a h. Colocando a elevado a x em evidência, temos a elevado a x vezes a h menos 1 sobre h. Mais uma vez, como a elevado a x não depende de h, então ele pode sair de dentro do limite. Vamos lembrar de duas propriedades. O x, ele pode ser escrito como um e elevado ao ln de x, porque o e e o ln são funções inversas. Então tudo que o e faz, o ln desfaz e vice-versa. Também é possível escrever o x como o ln de e elevado a x, levando em consideração algumas regras. Então vamos escrever o a elevado a h como e elevado ao ln de a vezes h. Porque como o h fica elevado, então quer dizer que isso está multiplicando. Vamos dizer também que o u é o ln de a vezes h. E o h vai ser o u sobre o ln de a. O e elevado ao ln de a, como vimos na propriedade anterior. O u vai ser o valor que está na exponencial. Então todo aquilo que está na exponencial viraria um e elevado a u. E o valor de h vai ser isolando o h, quando u é igual a ln de a vezes h. Então vamos voltar. Tínhamos achado que a elevado a x, limite de h tendendo a zero, de a h menos 1 sobre h. É isso que queremos descobrir. Então agora vamos fazer as substituições. Vamos fazer por partes. O a elevado a h vai virar e ln de a h. E agora substituindo o ln de a por u e substituindo o h por u sobre ln de a. Aí aqui a gente faz uma mudança na variável, né? Porque nada mais aqui dentro depende de h.
e o h foi substituído, então o limite vai quando o u vai tendendo a zero. Então, substituindo o h vai virar u sobre um ln de a, só que como ele está embaixo acaba invertendo, o ln fica em cima. E aí vamos lembrar do limite anterior. Quando a gente calculou o limite de h tendendo a zero de e elevado a h menos 1 sobre h, isso deu igual a 1. Então, esse limite é exatamente igual. Então, esse limite vai ser igual a 1. Então, o resultado é a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Vamos fazer alguns exercícios para praticar. Quando a função é 2 elevado a x, qual seria a sua derivada? Como a gente calculou, a derivada de 2 elevado a x vai ser 2 elevado a x vezes o ln de 2. Esse resultado apareceu lá no exemplo da reta tangente. Quando a gente tinha a reta igual a 0,7, era justamente por causa do valor do ln. Do e elevado a x, como fizemos, a derivada de e elevado a x vai ser o próprio e elevado a x. E elevado a x mais 1, mais 1. Neste caso aqui, a gente tem que lembrar da regra da cadeia, né? Se f de x é igual a uma gh de x, então a derivada vai ser o g' de h de x vezes h' de x. O que isso quer dizer? A gente vai fazer a derivada com o valor que a gente conhece, mantendo a função que está ali, e vai derivar essa função após. Vamos ver isso. Então, e elevado a x mais 1, mais 1. A gente conhece a derivada de e elevado a x mais 1? Não, mas a gente conhece a derivada de e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x vai ser o próprio e elevado a x. Então, nesse caso aqui, a gente vai manter aquela função que está ali. Então, e elevado a x mais 1. Aí, agora a gente precisa derivar o que está ali dentro. Então, vai ser a derivada de x mais 1. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. E a derivada de 1 vai ser 0 também. Então, o resultado dessa derivada vai ser e elevado a x mais 1. Mais um exemplo, 2 elevado ao seno de x. A gente não sabe qual é a derivada de 2 elevado ao seno de x, mas a gente sabe qual é a derivada de 2 elevado a x. Então, será 2 elevado a x. Então, o resultado de 2 elevado a x seria 2 elevado a x ln de 2. Então, nesse caso, vai ser 2 elevado a seno de x vezes o ln de 2 vezes a derivada do que está no expoente. Nesse caso, a derivada de seno de x é o cosseno de x. E elevado a x ao cubo. Continuamos com a regra da cadeia. Qual é a derivada de e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então, vamos manter e elevado a x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo, que vai ser 3x ao quadrado. 10 elevado a 4x menos x ao quadrado. Continuamos com a regra da cadeia. 10 elevado a 4x menos x ao quadrado vezes o ln de 10 e a derivada do que está dentro vai ser 4 menos 2x. E elevado a 3x mais x ao quadrado, mesma coisa. E elevado a 3x mais x ao quadrado vezes a derivada do que está dentro, que será 3 mais 2x. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham entendido as derivadas exponenciais. Até a próxima!